Eu vou gravar a aula, porque não entrou quase ninguém também, né? Só uma mocinha corajosa. Boa noite, turminha. Então eu vou querer falar com vocês, Aline. Eu vou falar direto para você, tá, Aline? Que é a única que tá aí. Não vou ficar fazendo no plural, não. Então, a gente vai dar uma olhada nas síndromes que ocorrem com a compressão medular, quando você tem um problema na medula. Tipo, você tomou uma facada, um tiro, qualquer trauma, qualquer acidente que possa estar pressionando a medula, certo? Então a gente precisa saber aí que ela vai ser protegida pela coluna, né, pela coluna vertebral, mas algumas doenças vão conseguir comprimi-la e alterar a função dela, entendeu? Então, a gente vai ver quais delas aí, tá certo? Então, a compressão medular, ela pode ser de origem traumática, como eu acabei de falar, de romper uma vértebra, um osso, né? A pessoa sofreu um acidente. Pode ser infecciosa, um abscesso medular, tipo, tem um paciente meu que tomou um tiro, paciente assim, de longe, né? Que consulta comigo só dúvidas, assim, até pelo YouTube que ele me conheceu. Ele me pergunta sobre esse problema de retirar a bala que está alojada na vértebra T11 dele. E aí ele pode retirar e pode ter um abscesso. E esse abscesso pode vir a piorar a compressão que ele está ocorrendo ali, entendeu? Então são vários os riscos, né? Infecciosa, tumoral, né? Quando tem um tumor. E aí pensa comigo, se a pessoa tiver um bloqueio na medula, os sinais vão parar de passar da altura da lesão para baixo, ok? Então, essa é uma representação. Você tá conseguindo ver aí? Deixa eu aumentar minha tela aqui para eu ter uma ideia. Tá dando para ver, não tá? Tá meio borradinho, mas dá para ver, mas... Tá, então, essa é a representação da vértebra, da medula dentro das vértebras. Então, o primeiro detalhe que a gente precisa saber é que a medula não é do mesmo tamanho da coluna vertebral. Então, olha lá na região vermelhinha lá, eu vou apontar com o dedo, apesar do povo não gostar muito, nessa região aqui já terminou a parte referente ao cóccix da medula. Então, ela é mais compacta. Parece que Deus já faz assim para ela ser mais protegida e menos lesionável, vamos dizer assim. Então, você entende isso? Que a vértebra você está sentando lá no cóccix, né? Que é esse ossinho que a gente tem em cima aí da região do reto e tal. Mas a sua medula terminou lá em L2, ela manda raízes, entendeu? Então tem essa diferença. Aí, o que vai acontecer? À medida que que a coluna vai descendo, a medula vai ficando para cima, por ser menor. Então, olha lá. C1 começa em cima da vértebra C1. C2 em cima da vértebra C2. Obviamente, então, você vai ter 8 pares de nervos cervicais e 7 vértebras cervicais. Então, você tem 34 pares de nervos medulares, né? De nervos de raízes que saem da medula. E 33 vértebras. Conseguiu ver a diferença aí nisso? Então, esse oitavo nervo cervical, ele sai abaixo da vértebra C7, por ter um nervo a mais cervical, ok? E aí, passa a reparar lá para você ver. A vértebra C7, ela já está ficando para baixo da raiz C8. A raiz C8 terminou aqui no verde, a vértebra C7 já está sendo abaixo. Lá embaixo em T12, a diferença aumenta mais ainda, porque a raiz de T12 ela já ficou para cima, então ela está mandando o nervinho lá embaixo. E por aí vai, ok? Então, olha lá, os verdinhos são cervicais, o azul claro torácico, o azul escuro ou roxo lombares e os vermelhinhos sacrais e coxígeos. Então, o que eu preciso que você pense aí? Se você tiver um trauma nessa altura, você não vai ter sensibilidade daqui para baixo ou reflexo motor, dependendo do grau de compressão da medula. E aí você precisa de lembrar que sai uma raiz para a direita e uma raiz para a esquerda. Então, essa coluna vertebral, ela está de frente para cá, ó. Aqui é a frente dela. Então, se você tiver uma hérnia de disco
pensa aqui comigo, em L4 para L5, que é muito comum, ela vai espremer uma raiz que está vindo lá de cima da parte sacral ou coxígea. E aonde essa raiz for, por exemplo, em L4 aqui, vai estar saindo a raiz, né, de L4, vai ser referente à parte lá de cima da região lombar na medula. Então, se você tem uma compressão entre L4 e L5, aonde for passar essa raiz que vem de L4, vai levar a dormência, queimação, aquela dor irradiada que a gente fala, ok? Então é isso que eu preciso que você entenda, que quando você tem um trauma na coluna, ela vai irradiar pelo trajeto do nervo inteiro, ok? E a gente tem diferenças. Quando o trauma atinge a medula, do cone medular para cima, a gente tem síndrome de primeiro neurônio. E quando atinge as raízes, a gente tem síndrome de segundo neurônio. Qual que seria a diferença? A síndrome de primeiro neurônio, ela tem espasticidade, rigidez, hipertonia, um monte de reflexos que vão ser relacionados com o travamento, com ficar rígido. E quando você tem o trauma nas raízes, que você vai ter flacidez, hipotonia, fraqueza, perda de força, etc. Então, se você cortou um nervo lá do braço, teoricamente esse músculo que ficou sem o nervo vai atrofiar, vai hipotrofiar. Agora, se você tomou um trauma lá no pescoço, você vai ficar rígido do pescoço para baixo, porém não é você que está comandando, é a sua medula que perdeu o contato com o cérebro e vai estar respondendo por si só, num nível excitatório muito mais alto do que quando está saudável. Porque a gente faz ideia que quando está lesionada a medula é sempre flácido, e não é. Se você tiver um trauma acima de L2, você vai ter síndrome de primeiro neurônio, ok? Dá para entender isso? Eu tenho certeza que eu já dei essa aula, mas eu acho que vocês eram mais recentes no curso, talvez não lembre, tá? Então vamos seguindo aqui, porque por enquanto é muita informação. Então essa é um corte da medula, né, transversal. Então essa parte que está como substância cinzenta, que na verdade está meio marrom aqui, é a parte onde você tem corpos de neurônio. Então essa parte ali, se traumatizar, você vai matar neurônio. Então ele não vai conseguir mais descer ou subir com o reflexo. Então você vai ter problemas, né, graves ali de condução da lesão para baixo. Já se você cortar a raiz, tanto a eferente quanto a aferente a gente fala que traz a sensibilidade e a eferente leva a resposta motora, porque o neurônio motor está aqui na frente do corno anterior da medula. E as aferências estão lá atrás, que são as sensibilidades. Então, geralmente, quando você tem uma hérnia que está espremendo a sua medula, geralmente, não é regra, ela espreme a medula por trás. Então, você vem perdendo sensibilidade, vai ficando dormente, formigando a perna. Depois, vai atingindo o neurônio motor que está aqui no corno anterior. Você vai perdendo movimento, vai perdendo força, certo? Vai perdendo a sua resposta muscular mesmo. Então essa é uma anatomia boa aí da medula, um cortezinho dela aí pra gente entender, tá? Lembrando que aqui são os gânglios, né, das raízes que vão ser. Então raiz sensitiva chega por trás no corno posterior. Raiz motora desce pela frente no corno anterior, que vai levar a resposta motora. Ok, Alina? Ok. Deixa eu te falar, é uma dúvida. A medula, ela não regenera, não, né? Não, ela tem... são neurônios estáveis. Estáveis não, né? A gente tem células lábeis, né? Células permanentes e células estáveis. Então, ela vai ser permanente, né? E não vai se regenerar. Entendeu? Nem com estímulo. Tá se estudando sobre células tronco. Porém, as células tronco, eles não acertam o ponto da maturidade dela, porque a célula tronco, eu não sei se eu já falei isso com vocês, a teoria é a seguinte: toda célula vem do mesmo início.
depois ela vai sendo levada a virar uma célula muscular, uma célula de fígado, uma célula de cérebro. Só que esse ponto de transição que eles não acertam. Então, quando eles acertarem, teoricamente vai colocar uma célula-tronco onde está a lesão e ela vai conseguir copiar o que está ao redor. Entende isso? Esse é o mistério das células-tronco. A hora que eles acertarem o ponto que ela ainda não se definiu ser uma célula de outro lugar e conseguir copiar o entorno, essas lesões vão ter até uma cura. Entendeu? Sim. Então a medula não regenera, tá? Ela é protegida pelas meninges, né, que é um tecido conjuntivo que envolve a medula e o encéfalo, tá? Que é aquilo que a gente viu que dá o retorno venoso também do cérebro, né? Então, olha lá, as capas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, e depois a medula, ok? Ali uma representação mais bonitinha. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. A pia mater é bem em cima da medula mesmo, como se fosse um plastiquinho transparente, assim. É uma gosminha transparente, um negocinho bem fininho assim, tá? E aí a gente vai para as lesões para a gente ver. Então aqui, ó, a gente tem outra vértebra por cima. Então pensa comigo, aqui está o corpo da vértebra. Aqui está a medula vista por cima. Raiz da direita, raiz da esquerda. Se eu tenho uma compressão nesse disco que vai estar separando uma vértebra da outra aqui, se ele pinçar a raiz da direita, eu vou ter uma paralisia do lado direito, dali para baixo, na perna ou no braço. Se ele pinçar o lado esquerdo, eu vou ter uma dor irradiada na raiz, onde a raiz vai, na panturrilha, na sola do pé, ou se for mais alta no braço, no dedo da mão, entendeu a diferença? Então, a medula tem que estar aí assim com esse espaço. Então, quando a gente pede uma ressonância, a ressonância faz esse corte transversal e faz o corte em perfil, que seria o sagital. Geralmente o coronal não usa muito para medula, tá? Para ver a coluna. O coronal a gente tem o raio-x, né, que faz o AP e o PA, para ver mais escoliose, tá certo? Então ali são as meninges, ó, com o fluxo sanguíneo todo ali, né, controlando. Então a alteração do fluxo sanguíneo pode gerar uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica, coisas assim, tá? Então a gente tem que, quem tem dor de cabeça frequente e iminente, é bom olhar. Então aqui nós temos um pedacinho da coluna de frente para cá, bem representado, ó, vértebra, disco, vértebra, disco. Então se esse disco vazar para cá, ele espreme essa raiz aqui que seria da esquerda, concorda? Se o disco vazar para o lado de lá, espreme a raiz que é da direita. E se ele espremer o centrão ali, ele pega a medula inteira. Provavelmente ele vai empurrando, a medula começa a se espremer geralmente de trás para frente. Aí vai perdendo sensibilidade, depois força, depois vai perdendo movimento. Tá certo? Então as meninges a gente já falou, formadas por tecido conjuntivo resistente, né? Função de proteção. São elas a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E aí o que é interessante aí? Entre a dura mater e o canal vertebral existe um espaço que a gente chama de epidural. Então fora da dura mater é a zona epidural. E aí o que é legal eu falar? O médico vai anestesiar, quando ele for anestesiar a gente, ele joga o líquido aqui dentro da dura mater. Ó. Ele até escuta a dura mater furando. Então ele joga o líquido anestésico entre a aracnoide e a dura mater, que aí vai anestesiada ali para baixo a gente. Se ele errar, ele vai gerar uma lesãozinha na coluna, ok? Mas eles são tão treinados, tão bons, que eles conseguem sentir a agulha perfurando a dura mater. Tá certo? Então o espaço onde ele joga a anestesia é atrás da dura mater. Entre a dura mater e o canal vertebral a gente chama de espaço epidural. O comprimento da medula é 42 a 45 centímetros, sai do forame magno até a segunda vértebra lombar. Aí eu vou pôr um VOF lá falando que as duas têm o mesmo comprimento.
Mentira, falso, né? A medula é menor, ela é mais compacta, é como se fosse um ser humano baixo e um ser humano alto, tá? Então, olha aqui, ó, o final da medula em L2 mais ou menos, mandando raízes sempre de cima para baixo, né? Então, a raiz de L2 aqui, ó, ela vai sair quase que lá embaixo pela região coxígea da região sacral e coxígea da medula da coluna vertebral, ok? Então, isso é bem legal a gente entender que a medula é menor do que a coluna vertebral. De novo aqui, ó, um desenho mostrando que ela termina em L2 e mostrando lá, por exemplo, a raiz que está vindo aqui de T12, ela vai sair quase lá em L2. Então, são quase 4 vértebras, 2 vértebras ou 3 para baixo, entendeu? Tem uma continha que a gente faz que consegue ter uma ideia, mas não é uma via muito de regra. Você vai conhecendo de acordo com o que você vai estudando, tá? Essa é a medula, lembrando que tem o plexo cervical, né, que é a intumescência cervical, intumescência lombar, que é onde você tem os plexos, né, que é o plexo braquial e o plexo lombar, que vai mandar mais nervos para os braços e mais nervos para as pernas. Então, por que o cervical é mais gordinho? Porque o cervical manda controle para as mãos. Então, a gente, como tem muito movimento fino nas mãos, a parte cervical, olha lá, é bem mais gordinha na medula, porque ali você tem uma concentração maior, né, de neurônios motores trabalhando ali, ok? De novo, a medula vista por cima, ó, o vermelhinho ali seria a parte eferente, que vai descer a resposta, e o azulzinho seria a aferente. Então, como é que funciona? Você colocou o dedo numa chapa quente, o impulso vem, chega por trás no vermelhinho, entra no corno posterior, vai lá em cima no cérebro, o cérebro pensa o que você vai fazer, vai falar, tira a mão daí, filho, que tá queimando. Manda o impulso pela frente, ele vai lá nos músculos, pelo ramo anterior e fala, tira a mão daí. Isso em